Olá galera, tudo bem? Professor Otávio Carvalho aqui de novo. Vim falar com vocês sobre uma reclamação muito comum que eu recebo de vários alunos, né? Estejam eles terminando o terceiro ano do ensino médio, ou então fazendo um cursinho online, presencial, ou então já estão estudando em casa, sozinho, pela internet. E uma reclamação muito comum é que na hora que você vai fazer o seu planejamento, na hora que você vai estabelecer o que você vai estudar por dia, né? Quais serão suas metas diárias, eu vejo que muitos alunos ficam um pouco perdidos em relação a como montar esse esquema de estudo, né? Esse plano de estudos. Então eu vou falar rápido nesse vídeo aqui para vocês como você pode organizar isso, tá? Seguindo alguns parâmetros, algumas coisas importantes e definindo melhor o seu estudo. Com certeza, se você tiver um planejamento de estudos adequado e você aprender a estudar certo, a primeira coisa é que você vai identificar como você estudava errado, então como você perdia tempo, né? Acontece muito com alunos que estão estudando há alguns tempos, seja em cursinhos ou sozinhos, aumentar a sua carga horária de estudos e não melhorar o seu resultado. Então você estuda mais, isso não se reflete em pontuação nos simulados, né, e nos vestibulares que você faz. Uma dica importante que eu tenho para passar para vocês é a seguinte: quando você tiver para estabelecer o seu plano de estudos, você precisa se atentar a 3 coisas importantes. Você vai ter que estabelecer metas, você vai ter que estabelecer atividades e você vai ter que estabelecer tarefas. O que é isso? A meta é quanto tempo você vai estudar por dia. Isso pode variar, tá? Eu falo sempre em 8 horas líquidas por dia de estudo. Hora líquida é a hora que você está só estudando. Então eu não estou contando aquela hora que você para descansar, para lanchar, para mexer no telefone, para assistir alguma coisa na televisão. Só que isso, quando eu penso em 8 horas, eu estou pensando naquele aluno que não está no final do ensino médio. Porque para quem está no final do ensino médio, você ainda tem que conciliar ainda as aulas do terceiro ano, né? As provas do terceiro ano e o estudo para o Enem. Então esse plano de estudos no final do terceiro ano, ele é mais meticuloso, ele exige uma engenharia para formá-lo mais prudente. Então eu vou te dar aqui 3 retratos e aí você vai se encaixar em um deles, tá? Se você está estudando sozinho em casa, não está em um cursinho presencial e não está em um cursinho online, você está estudando por conta própria, você vai focar em estudar 8 horas líquidas por dia. Você pode estudar de 8 da manhã até 1 da tarde, e aqui você tem 5 horas, né? Você tira 1 hora ali, que vai ser o tempo que você vai parar para comer alguma coisa, né? Depois você vai almoçar e aí você pode voltar para estudar de 3 até as 8 da noite. E ali você também tira 1 hora, você tem aqui 8 horas líquidas. Se você está fazendo um cursinho, seja ele presencial ou online, ele vai te demandar algum tempo para as aulas, né? E eu sempre falo que aula não é estudo, tá, galera? Assistir um jogo de futebol não é a mesma coisa que jogar futebol. Então, se você está assistindo a aula, ela é uma parte importante no processo de aprendizagem. Eu diria que ela é a primeira parte do processo de aprendizagem. Se você considerar que o seu processo de aprendizagem vai ter a aula, depois você vai visitar o material teórico, depois você vai resolver exercícios e depois você vai revisar. Então a aula é o topo dessa cadeia. Eu não posso contar a aula como um tempo de estudo, tá? Então você tem que tirar a aula desse tempo. Se você está aí fazendo um cursinho presencial online, com certeza isso está consumindo muitas horas do seu dia. E aí, se você for estudar 8 horas líquidas, você vai ter que estudar o dia todo. Isso não é bom, tá? Então, se você está fazendo um cursinho presencial online, você vai estudar 6 horas líquidas por dia. Então, se o seu cursinho é de manhã, você tem aulas de 8 a 1, no período de 3 até 9, você tem 6 horas ali para você estudar, para você se organizar, né? Isso por quê? Por que eu diminuo esse tempo? Porque na aula, apesar de você estar assistindo a aula, você também está fazendo exercícios em alguns momentos e também está revisando conteúdos que você aprendeu. Então, existe uma compensação aí. Se você estiver no final do terceiro ano, aí a conta vai
vai depender um pouco de como a sua escola cobra as suas provas, né? Tá. Eu vou explicar isso em um outro vídeo só falando para esse pessoal que está no terceiro ano e que está com conteúdo quebrado, né? Você estudou primeiro, segundo e terceiro e você está vendo conteúdo novo ainda no terceiro ano. Então, vou explicar isso para vocês em um outro vídeo. Se você está fazendo a revisão, você também vai estudar 6 horas líquidas e vai fazer essa divisão das matérias de acordo com o que você está vendo na escola. A escola já vai ter um roteiro estabelecido que vai te ajudar nesse plano de estudos para o Enem, tá? Então, a primeira coisa que você define é isso, é a meta, é quanto tempo você estuda. E você tem que obedecer esse tempo, galera. Você cumprir a sua meta todo dia vai te trazer uma satisfação natural de ter obedecido a um parâmetro que você mesmo estabeleceu, tá? Eu chamo isso de autogestão. Então, quando você faz a sua autogestão e você cumpre aqueles objetivos, você se recompensa. E é importante ter recompensa, tá, galera? Então, por exemplo, se você gosta de futebol, a sua recompensa vai ser assistir tantos jogos no final de semana, ou vai ser ir ao estádio no domingo. Se você é uma garota e gosta de uma série, de uma determinada série, a sua recompensa vai ser maratonar 5 horas de série no domingo ou no sábado. Então, é importante você estabelecer recompensas para você mesmo e que quando você cumpra os seus objetivos, as suas metas, você receba essa recompensa, tá? Porque senão, com o tempo, vai ficando muito maçante, né? E aí você não enxerga uma recompensa a curto prazo, você imagina aquela recompensa a longo prazo, que é a sua aprovação no Enem, mas isso pode ir minguando, né? Diminuindo esse sentimento e te minando a confiança e até a sua tranquilidade, tá? Beleza, estabelecido quanto tempo você vai estudar, agora você vai ter que estabelecer as atividades que você vai fazer. Como assim atividades, Otávio? Quando eu falo de atividades, é você estabelecer quais matérias você vai estudar cada dia, tá? E para estabelecer isso, eu vou te dar uma dica de uma estratégia que eu passo para os meus alunos. Existem várias outras técnicas, mas uma delas é estudar 2 matérias por dia. E você vai dividir 2 matérias por dia da seguinte maneira. Você vai analisar o PRD de cada matéria, ou seja, o peso dessa matéria no seu curso, a recorrência dessa matéria em provas do Enem e a dificuldade que você tem nessa matéria. Então você vai, antes de começar a estudar, pegar todo o conteúdo da matriz de referência do Enem, você tem isso no site do Enem, vou deixar aqui na descrição e vou deixar aqui na descrição também um link para você acessar um e-book que eu fiz para vocês, que traz a maior recorrência no Enem, todas as matérias que mais caem no Enem em cada disciplina, tá? Depois você clica aqui embaixo, faz um cadastro rápido e acessa esse e-book para te ajudar nesse planejamento, tá? Completamente gratuito. Então você vai pegar essas disciplinas e o que você vai fazer? Você vai analisar, por exemplo, em matemática, quais as disciplinas que mais caem no Enem. Grandezas proporcionais, porcentagem e razão e proporção, estatística, medida de tendência central, média, moda, mediana, funções afim, ou seja, funções de primeiro grau com análise de gráficos, geometria plana espacial. Vamos falar dessas 5. Essas 5 são as matérias que mais são cobradas no Enem, tá? Então, essas 5 matérias têm que ter uma importância maior dentro dos conteúdos de matemática. Aí o que é importante você observar? Essas matérias têm um peso grande para você no curso que você está escolhendo? Como que você sabe isso? O peso é determinado por cada faculdade, tá? Então, depois que você fizer o Enem, você fizer as 180 questões objetivas, fizer a sua redação, você sabe o número de acertos, o TRI, que é a teoria de resposta ao item, vai estabelecer a sua nota em cada uma dessas disciplinas, tá? Em cada uma dessas áreas de conhecimento. Então você vai ter uma nota de linguagens e códigos, uma nota de ciências humanas, uma nota de ciências da natureza, uma nota de matemática. São 4 notas, mais a nota de redação. Cada universidade utiliza um sistema de pesos. Então, por exemplo, existem universidades em que todas essas 5 provas têm o mesmo peso, tem peso 1.
Então, a importância para todos os cursos, tá? Então, imagina que você está prestando medicina. Se todas têm peso 1, você tem uma igualdade de importância dessas matérias. E aí, analisando o seu PRD, o peso, se o peso é igual, você já deixa uma distribuição igual das matérias durante a semana. Então, matemática e português no primeiro dia, geografia e história no segundo, física e química no terceiro, língua estrangeira e matemática no quarto e física e química no quinto. Por que eu fiz isso? Eu repeti algumas matérias aqui. Porque se os pesos são iguais, você vai ter que analisar o que você tem mais dificuldade. O que você tem mais dificuldade, obviamente você precisa gastar mais tempo para estudar, para que você diminua a dificuldade que você tem nessa matéria, tá? Agora, existem faculdades, por exemplo, num curso de medicina, que utilizam pesos diferentes para cada matéria. Isso é o mais comum que aconteça nas áreas de conhecimento. Então, por exemplo, se o peso de ciências da natureza é o dobro de matemática, você obrigatoriamente vai ter que estudar mais ciências da natureza durante a semana. Você vai ter que dedicar mais tempo para física, química e biologia do que para matemática. Então, essa distribuição depende muito do curso que você está escolhendo e, de preferência, da universidade que você queira passar. Eu sei que tem muita gente que não escolhe uma universidade de preferência, tá? Então, você quer um curso, você quer engenharia civil e você vai no SISU colocar em qualquer universidade. Você está disposto a ir para qualquer lugar do Brasil. É importante você fazer uma média aí dos pesos e aí considerar bastante a dificuldade que você tem nas matérias, tá, galera? Quando você fizer o seu PRD, como que eu sugiro que você divida isso durante a semana? Se você vai estudar 8 horas líquidas, você vai estudar 5 horas de uma matéria e 3 horas de outra. Por quê? Essa matéria de 5 horas aqui, ó, é uma matéria que tem um PRD maior, ou seja, ela tem um peso maior, ou uma recorrência maior, ou uma dificuldade maior, ou qualquer um dos três maior do que a segunda matéria que você vai estudar. Então você sempre vai fazer esse balanceamento, 5 horas de uma matéria, 3 horas de outra. Eu entendo que vai chegar um momento, imagina que você vai estudar eletromagnetismo em física e você tenha muita dificuldade. Talvez você precise estudar o dia inteiro dessa matéria, tá? Então, essa distribuição vai depender dessa análise prévia que você faz do seu PRD. Não deixe para fazer a análise do PRD a longo prazo, tá? Eu vou estudando do jeito que ele for aparecendo no sumário e assim tá bom. Não vai ficar legal, tá? Muito provavelmente você vai ter um furo aí no seu planejamento e você vai estudar menos algumas matérias que você precisaria estudar mais. Então, muita atenção para esse planejamento. Ele é vital para o seu sucesso, tá, galera? Você também tem que pensar em quais atividades você vai fazer de cada matéria. Então, por exemplo, imagina que você domine completamente porcentagem. Ao invés de assistir a aula, visitar material teórico, fazer exercícios e, por último, a revisão da matéria, se você domina muito, você pode só dar uma lida na matéria em alguma apostila que você tenha, ou até no seu caderno, ou assistir uma videoaula rápida no YouTube, né? E depois já partir para os exercícios. Como que eu divido aqui a quantidade de exercícios que você vai fazer? Sempre de 10 a 30, tá? Então, de 10 para aquelas matérias que você tem, que tem baixa recorrência e que você não tem dificuldade nenhuma. E assim você vai aumentando. Essa matéria aqui eu não tenho dificuldade, mas ela tem uma recorrência muito alta, ela aparece muito, então eu vou fazer 20 exercícios no dia. Essa matéria aqui eu tenho muita dificuldade e ela tem uma alta recorrência, ela repete muito no Enem, então eu vou fazer 30. Mais de 30 por dia eu acho que é exagero, porque você fatalmente vai voltar a essa matéria, tá? E aqui eu tenho uma dica muito importante para você. Então, divida assim, tá? De 10 a 30 exercícios para cada matéria. Não adianta estudar sem exercício, galera. Mesmo matérias de ciências humanas e português. É muito comum o aluno e a aluna estudarem linguagens, né? Português, literatura, e não fazer exercício. Interpretação de texto. Tudo faz parte da prática. Sem prática você não atinge a perfeição. Então você precisa fazer exercícios. É claro que ciências da natureza e matemática exigem mais exercícios, mas você precisa fazer exercícios de história, geografia e português também, tá? Então, em relação aos exercícios, quando você está lá
fazendo essa lista de exercícios, então imagina que no seu planejamento você colocou de segunda a sexta, 2 matérias por dia, ciência da natureza tem um peso alto, você vai fazer medicina na UFRJ, por exemplo, e então ciência da natureza tem o peso mais alto do que todas as matérias. Você está estudando física, biologia e química 2 vezes por semana cada uma. E aí você está fazendo lá 30 exercícios de reações químicas, tá? Se você chega num exercício e trava no exercício por mais de 3 minutos, eu não quero que você fique meia hora fazendo um exercício, tá, galera? Então eu vou te dar um passo a passo do que você vai ter que fazer quando você travar em um exercício. Travei no exercício. Passaram 3 minutos, eu não consegui fazer o exercício. Você vai fazer 4 coisas. A primeira, você vai voltar nas suas anotações, tá? Então você volta no seu caderno, na sua apostila, para ver se você encontra ali algum recurso que responda àquele exercício, tá? Então, essa é a primeira coisa que você vai fazer. Volta nas suas anotações. Se ali você não encontrar a resposta para aquele exercício, você vai no livro. Então vai lá no livro, seja ele o livro físico, tem gente que trabalha com livro PDF, tem gente que tem o livro no computador, não interessa. Você precisa encontrar esse livro, esse material. Na internet você encontra com facilidade. Então você vai voltar lá no seu livro, imagina que seja de reações químicas, vai procurar lá no Feltrin. Não encontrei a resposta mesmo assim. Aí você vai na resolução, encontra esse exercício resolvido. É muito bom você trabalhar com exercícios em que você tenha a resolução, porque se você tem a resolução, você consegue ver o que você está errando, aonde você está errando. Vi a resolução, resolvi o exercício, passo para o próximo. Se aquele exercício você não tem a resolução ali na hora, você vai ter que procurar ele na internet, você vai fazer o quê? Anotar esse exercício no seu caderno de lacunas, ou seja, naquele caderno de erros que você tem no simulado para revisão, que eu já falei nesse vídeo aqui em cima, e você vai olhar ele em outro momento. Eu não quero que você fique o dia inteiro se importando com aquele exercício especial. Pô, Otávio, mas no dia do Enem eu não vou ter esse recurso. Mas treino é treino, jogo é jogo, tá? Então, no dia do Enem, você vai estar preparado para esses exercícios porque você vai ter feito esse processo durante o ano todo. O que eu não quero é que você fique 30 minutos tentando resolver um exercício, num tempo que você resolveria 10, batendo cabeça, tá? Perdendo tempo. Você está literalmente perdendo tempo. Então, isso é uma técnica muito importante, isso é uma técnica que quem faz consegue sucesso, tá, galera? E por último, para fechar esse vídeo aqui, uma coisa muito importante, que muita gente me pergunta. Você precisa de um ambiente calmo para estudar, galera. Você precisa de um ambiente com pouco barulho, com pouca confusão. Então você vai ter que encontrar em casa um lugar para sua escrivaninha, no seu quarto, na sala, eu não sei. Cada um vive uma realidade e você vai ter que fazer ali um ambiente propício para o seu estudo. O ideal é você estudar em uma biblioteca, em um local próprio para estudos, né? Numa sala de estudos, nas escolas. Mas a gente sabe que isso não é possível para alguns, e nesse momento que a gente está vivendo de coronavírus, isso é impossível, isso não é um fato. Então você vai ter que encontrar essa solução em casa. E é em casa que você precisa ter esse ambiente calmo. Se você não tem um ambiente calmo, sem distrações, você não consegue atingir o máximo da sua produtividade, tá, galera? Otávio, lá em casa todo mundo conversa muito alto, minha mãe me atrapalha toda hora, eu tenho irmão pequeno, tem criança pequena em casa, moram 10 pessoas lá em casa. Põe um fone de ouvido, coloca uma música clássica, coloca um barulho de chuva, coloca um barulho branco, que é um barulho que vai eliminar os outros barulhos que estão ao seu redor para você conseguir concentrar. Isso é uma dúvida que muita gente tem, tá? Que me pergunta. Posso estudar ouvindo música, Otávio? Olha só, eu já estudei, quando eu era mais jovem, eu estudava ouvindo música. E eu me pegava em alguns momentos cantando a música que eu estava ouvindo, tá? Em vez de fazer a lista de exercícios que estava posta ali na minha frente. Então, música com letra, ela tem em algumas pessoas essa capacidade de distração. Ela elimina as suas distrações externas, mas ela entra como uma onda secundária na sua cabeça, né? E aí você fica com uma série de distrações internas, né?
tem gente que consegue estudar ouvindo música, que me fala, tem aluno que me fala que a produtividade dele aumenta muito ouvindo música, que assim eu consigo resolver mais exercícios. Eu acho que isso aí é uma análise que você deve fazer, tá? Você vai medir a sua produtividade. Se você se pegar em 1 hora cantando 3 músicas que você está ouvindo lá, eu acho que não está sendo legal. E aí eu acho que você vai ter que buscar uma música instrumental, se é isso que acaba com as distrações externas, para aumentar a sua produtividade, tá? Galera, algumas dicas que eu passei, eu sempre estou trazendo outras dicas aqui no canal, aulas de matemática, resolução de exercícios do Enem e essas palavras de apoio que eu acho que eu posso trazer para vocês para ajudar vocês a encontrar um caminho de estudo correto, porque todo mundo que está se preparando para o Enem está estudando, eu acredito nisso. Agora, a diferença de estudar certo para estudar de qualquer jeito é a sua aprovação. Se você não estudar certo, você não vai ser aprovado, mesmo que você aumente o tempo de estudo, tá? Então, se você gostou dessas dicas e vai montar o seu planejamento do jeito que eu te passei aqui, deixa um like no vídeo, compartilhe com seus amigos, passa esse vídeo para frente e se inscreve no canal do Professor Otávio Carvalho para você continuar recebendo essas dicas e alcançar sua aprovação lá no final do ano, tá bom? Um grande abraço!